O governo brasileiro considera inaceitável as condições pelas quais o governo norte-americano deportou 88 brasileiros em um voo onde os passageiros vieram algemados e acorrentados, além de relatos de agressões físicas durante a viagem. Esta é a cena da humilhação promovida contra os brasileiros em chegada ao aeroporto de Manaus na noite desta sexta-feira, dia 24. Confirme qual é a informação. Os caras estavam quebrando tudo, mano. Ok. Operações de previsão, o último passageiro desceu, tá somente a tripulação da aeronave, ok? Bem-vindo de volta. Trocado, perdão? CPS? Confirme. A PS pediu para ficar só a tripulação e os policiais dessa aeronave, ok? E a todos os passageiros já desceram. Ok, ciente. A previsão inicial era do voo ir para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, mas o avião apresentou problemas técnicos e precisou pousar em Manaus. Diante da situação dos brasileiros deportados, o presidente Lula determinou a retirada imediata das algemas e providenciou um avião da FAB para o transporte. Em Confins, um brasileiro deportado relatou ao vereador de BH, Pedro Rousseff, que foi torturado por agentes dos Estados Unidos. Fomos torturados, nós fomos torturados, nós não comeu na hora certa, né? Comeu só fora de hora, entendeu? Depois... Algemado? Algemado. Algemado? Comeram algemado? Algemado, velho. Nem pra ir no banheiro, velho, só tava... Pô, machucou os meninos, ficou cheio de hematoma. Machucou os meninos? Machucou, as pernas deles estão cheias de hematomas. Mas bateram no cara, ele com algema? Com algema, mano. Como um cachorro animal? Igual um cachorro animal. Pois é, o presidente Lula vai tomar medidas com isso, porque nenhum desses brasileiros que veio pra cá são bandido. É todo mundo trabalhador. A reportagem do Fantástico entrevistou os brasileiros durante o desembarque e mostrou a situação dramática do voo. Foi uma situação muito crítica, assim, coisa de filme mesmo. Inferno. Ali foi uma tortura. 50 horas acorrentado o braço, barriga e pés. Senti muito medo. Todo mundo no apavor. Veio dando problema no avião, muito problema. Ele ligava, desligava. O motor da esquerda não estava funcionando, foi muito mal. Eles não deu comida, só deu água, não deixou a gente usar o banheiro. E se deixava, a gente tinha que usar o banheiro gemado. E foi muito ruim. No aeroporto de Confins, os brasileiros foram recepcionados pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Gente, boa noite. Bem-vindos ao nosso país, bem-vindos a Minas Gerais. Eu estou aqui a pedido do presidente Lula para acompanhar aqui o desembarque de vocês, para fazer essa recepção. O nosso posicionamento é que os países eles podem ter suas políticas imigratórias, mas nunca violar os direitos humanos de ninguém. E especialmente eu tenho um olhar para as crianças, então queria também pedir que as famílias com crianças elas tenham prioridade aqui nesse desembarque. Boa sorte, bem-vindos mais uma vez. Em entrevista à imprensa, a ministra afirmou que as políticas imigratórias não podem violar os direitos humanos. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A grande questão desse fato é que os países, eles têm suas políticas imigratórias, mas as suas políticas imigratórias não podem violar os direitos humanos. O tratamento indigno recebido pelos brasileiros no voo de deportação causou uma crise institucional entre os governos brasileiro e americano. O Ministério das Relações Exteriores se pronunciou em nota neste domingo e declarou que o procedimento viola os termos do acordo de deportação firmado entre os dois países. O Itamaraty informa que considera inaceitável a quebra do protocolo firmado entre os dois países e seguirá atento às mudanças nas políticas migratórias naquele país, de modo a garantir a proteção, segurança e dignidade dos brasileiros ali residentes.
A Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, informou neste domingo que convocou uma reunião em caráter de urgência para discutir temas como migração e unidade continental após a polêmica envolvendo o tratamento humilhante dos Estados Unidos contra deportados do Brasil e também da Colômbia. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reagiu duramente contra as medidas de Donald Trump e declarou que a Colômbia não é colônia de ninguém. Neste domingo, Gustavo Petro publicou um longo texto onde condena as recentes sanções impostas pelos Estados Unidos à Colômbia e denunciou práticas que considera abusivas, como a deportação de colombianos em voos militares, algemados e acorrentados. Seu bloqueio não me assusta, porque a Colômbia, além de ser o país da beleza, é o coração do mundo. Eu sei que você ama a beleza como eu, não a desrespeite e ela lhe dará sua doçura. A Colômbia está aberta ao mundo todo a partir de hoje. De braços abertos, somos construtores de liberdade, vida e humanidade. Eles me informaram que vocês colocaram uma tarifa de 50% sobre o fruto do nosso trabalho humano para entrar nos Estados Unidos. Eu faço o mesmo. Que nosso povo plante o milho que foi descoberto na Colômbia e alimente o mundo, escreveu Petro. Nesta segunda-feira, o governo colombiano recuou e aceitou os termos propostos por Donald Trump em relação aos estrangeiros ilegais. O jornalista internacional Jamil Chad comentou no canal UOL sobre esse recuo de Gustavo Petro e as chantagens de Trump contra os países da América Latina. O que vinha acontecendo durante a semana passada era uma série de, eu diria, enfrentamentos em relação à posição de Trump. Então, nós tivemos o México, que chegou a vetar um voo, ele acabou sendo autorizado. Honduras, que resolveu endurecer a sua posição em relação à deportação. Depois teve o caso brasileiro. E aí teve o caso colombiano. Quando, então, chega o caso colombiano, qual é a decisão da Casa Branca? Dar uma resposta, entre aspas, exemplar para toda a região. Para deixar muito claro para toda a região que não vão aturar que isso seja mantido. Né? Então, que o questionamento seja mantido. Então, o que aconteceu com a Colômbia, na verdade, não foi só com a Colômbia. Foi uma mensagem da Casa Branca para toda a América Latina, dizendo, olha, esse é o pacto, isso nós não vamos abrir mão, e quem quiser entrar em conflito ou recusar, etc., olha só o que vem pela frente. É o que muitos chamam aqui nos Estados Unidos das armas preferidas de Donald Trump. O bullying e a chantagem. Né? Sabendo, obviamente, que ele tem uma economia gigantesca, sabendo que ele tem essas armas comerciais e financeiras. É importante lembrar que tudo isso que ele fez era ilegal. Né? Todo o aumento de tarifa por conta de um acordo de deportação não é justificado e as regras do comércio vetam qualquer tipo de ação como essa. Mas, obviamente, o direito internacional para Donald Trump não existe. Então, obviamente, ele faz isso para tentar dar uma demonstração para a América Latina. A América Latina vai ter de se preparar não só para essa questão específica de Donald Trump com relação à deportação, mas para todo o comportamento de Donald Trump em relação à América Latina, por exemplo, no que se refere aos investimentos chineses, em relação a tantos outros temas que podem gerar uma crise entre a América Latina e Donald Trump. Hoje, o que nós temos? Um acordo. Não é total ainda, porque, inclusive, os colombianos, o chanceler colombiano vem aos Estados Unidos justamente para negociar um entendimento permanente. Esse é um ponto importante. Outro ponto é, como você citou, Natália, as sanções em relação aos vistos, elas não foram retiradas ainda. Elas estão aplicadas e elas só vão ser retiradas quando o primeiro voo puder acontecer, e aí sim eles querem uma prova do lado da Colômbia de que não vai ter algum tipo de mudança na postura. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, se uniu aos países da América Latina em combate à gestão de Donald Trump. Ela rasgou elogios ao presidente Lula. E agradeço muito. O presidente Lula é hombre extraordinario que es un símbolo no solamente de Brasil y la lucha progresista, sino también de América Latina. Entonces hablamos de la situación actual, se solidarizó con las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, a lo cual le agradecí.
Y platicamos un poco de cómo veíamos la CELAC. La CELAC es pues una unión de todos los países de América Latina y el Caribe que toma decisiones por consenso. En marzo deja la presidenta Xiomara la presidencia y entra el presidente Petro, de cómo fortalecer esta organización, nuestra solidaridad con Panamá. Hablamos de varios de estos temas y también de temas bilaterales, educativos, culturales, de la relación con Brasil.